toda a sua turnê. Essa paralisia, ela foi causada por uma síndrome bem rara, gente. E nós ficamos curiosos. Lembra que eu falei, vou tentar descobrir um profissional para falar sobre esse assunto? Então, gente, tá aqui, ó. Tá vendo? Esse lado todo esquerdo do Justin, olha, prejudicado pela paralisia. Já pensou? Ele não consegue cantar, ele não consegue ter aquela função, né, oratória, ou seja, falar com... Que a gente vive, né, da nossa voz ou do nosso rosto. Olha aqui que situação. E hoje nós trouxemos aqui uma fisioterapeuta neurofuncional, a Thalita Andrade, e ela vai explicar pra gente, desculpa, Natália Andrade, perdão. E a gente vai tentar entender essas causas, entender os fatores de riscos e também os primeiros sinais para que isso não aconteça na nossa casa. Tudo bem, minha princesa, como você tá? Seja bem-vinda à nossa casa. Obrigada. Você se deparou com essa... Ficou marquinha de batom? Ficou? Okay. Deixa eu limpar para não virar um blush. Me conta, essa paralisia facial, que eu me deparei ontem com essa notícia. Eu fiquei chocada, porque assim, a gente pensa, uau, mas o Justin Bieber, com todo acompanhamento e um aparato profissional que uma pessoa dessa tem, que com certeza uma equipe multidisciplinar, até para ele estar bem psicologicamente, como que pode ter acontecido isso com ele? A doutora sabe me explicar como que isso pode ter acontecido? Na verdade, a paralisia facial, ela tem várias causas, né? A gente pode ter por sintomas virais, causas virais, tumores, traumas. Então, essas são as causas que a gente não tem muito controle, né? Entendi. No caso do Justin Bieber, foi a síndrome de Hansen-Hurt, que é uma síndrome caracterizada pela... quando o vírus que está incubado no corpo, ele tem uma reativação. E com isso, ele vem e começa a degenerar as fibras nervosas do paciente, né? E é por isso que ela é uma das formas mais graves. Mas ela é momentânea ou ele já tinha isso lá, já estava dando sinais? Sim, ele já tem uma doença chamada doença de Lyme. Ele né? já tem? Isso. E essa síndrome é a da paralisia facial, que é causada pelo vírus da herpes zoster. Entendi. E com isso, ele degenera as fibras nervosas e acaba gerando a paralisia. Meu Deus, gente, então ele já tinha um problema. Sim. E daí foi acarretando desse problema outros problemas também. Eu tava pensando uma coisa, me corrija se eu estiver errado. Você acha que o estresse também? Sim, que uma pessoa sim. dessa vive, nessa vida que não deve ser fácil, né? Essa exposição, superexposição, essa cobrança excessiva, também pode ter somado para que isso acontecesse de forma tão prematura? Sim, então, na verdade, a gente tem alguns fatores de risco também que podem fazer com que a paralisia facial aconteça e torne isso um pouco mais evidente, né? Então, a diabetes é um fator de risco bem comum. Hipertensão arterial também é um fator de risco, né? Que gera uma predisposição à paralisia facial. Então, essas doenças, quando não controladas, elas são fatores de risco. Depressão do sistema imunológico. Estava até ouvindo, né, um especialista também falando sobre essa questão do Justin Bieber. A gente sabe que ele tem todo um aparato ali, né? Ele tem vários profissionais ali para ele. Eu pensei, como é que ninguém olhou isso? Sim, mas ele também tem uma rotina de show muito intensa. A gente não sabe como é a alimentação, às vezes. Então, Exato. Todas essas questões de estresse, elas acabam deprimindo o sistema imunológico. Então, essa pode ser uma das causas de depressão do sistema imunológico e, com isso, ele pode ter tido esse episódio de... A gente, vou te contar uma coisa, não come direito da maneira como a gente deveria comer, tá? A gente acha que porque é jovem ainda, o Justin deve ter seus 28 anos. É um garotinho, gente. Eu já com 40 já tô focada ali em cuidar da minha alimentação para que com 50 eu consiga viver bem. Agora ele é jovem, então imagina, ele deve ter pode ter uma associação com álcool também. A gente não sabe a vida dele, mas eu assim, conhecendo um pouco, né, dessa vida do Justin, é um cara que teve já teve contato com drogas desde muito cedo. Então ele já expôs isso na mídia também. Então aí, claro, poxa, vai ficar ali um resquício de alguma coisa e o corpo fala, meu Deus do céu, eu tô cansado de tudo isso. E começa a dar sinais. E o que eu queria entender agora é a conduta de tratamento. Como, né, com essa equipe multidisciplinar. Então a gente começa a sentir o quê? Um formigamento para quando eu aciono esse tratamento, então, doutora? No caso da paralisia facial do Justin Bieber, como ela é viral, então precisa de um acompanhamento médico também, né? O médico vai passar algumas medicações e a gente tem acompanhamento com a fisioterapia.
A fisioterapia, a gente trata todos os tipos de paralisia facial, né? Então, essas por causas que a gente já conhece e as também por causas que a gente não sabe por que o paciente foi acometido pela paralisia facial. Entendi. Que pode acontecer, que a gente classifica como paralisia facial de Bell. Então, é quando essas causas que eu falei anteriormente, elas são excluídas e aí a gente coloca essa paralisia de Bell. Entendi. Então, em todos os casos, a fisioterapia precoce é super indicada. A gente tem algumas condutas que a gente traça de acordo com a avaliação que a gente vai fazer do paciente, né? No caso dessa paralisia do Justin Bieber, que é causada por um vírus da herpes zoster, ele é um vírus bem agressivo, como eu já falei, que ele degenera fibras nervosas e com isso o prognóstico é um pouquinho mais reservado. Então, a evolução da doença ela é um pouco mais reservada. Essa associação da catapora, que falaram que é um vírus primo, parente da catapora, é de fato exatamente. Existe. O vírus da catapora é o varicela zoster, o nome. Isso. E esse vírus chama herpes zoster, o que causa. E aí ele fica aqui perto do ouvido. E é por isso que ele acomete também. Quando a gente tem essa aparição de outros sintomas que você me perguntou, o paciente pode ter dor retroauricular, então ele pode apresentar antes da paralisia. Também. Isso, uma dor aqui atrás do ouvido, zumbido, justamente por estar muito próximo do canal ali auricular. E então a gente traça essas condutas de acordo com a avaliação, força muscular, a gente Aí eu fico pensando até numa coisa, por exemplo, pensa o volume que é o show dele. O tanto de música alta que não está acontecendo. Talvez esse zumbido, esse no ouvido dele, a pessoa seja uma coisa comum ou algo, ok, eu ouvi isso aqui, mas faz parte desse mundo que eu vivo. Poderia ter sido um sinal, mas que não foi ouvido também, né? Também. E também um sinal que é bem clássico, por ser viral, são aquelas bolinhas avermelhadas no rosto, né? O nervo facial, que é o nervo acometido na paralisia facial, ele é o 7º par de nervo craniano. Então, ele é acometido e ele é responsável pela inervação da nossa testa, da bochecha e do queixo. Ele fica dando pontinhos vermelhos? Então, ele dá pontinhos vermelhos e pode dar também dentro do ouvido. Esse é um sinal que aí tem que ir para o médico. Entendi. Quais são, então? Os primeiros sinais é isso que a doutora está falando, é isso? Então, essa sensação, o zumbido, vermelhidão no rosto... Dor. A dor, uma dor... Quando pressiona, dói? Isso, porque o nervo, ele entra em compressão. Ele está num processo inflamatório e esse nervo, ele é dentro do canal auricular ali. Então, quando ele entra em processo inflamatório, ele incha de tamanho. E aí o canal ali começa a comprimir ele. E aí pode dar todo E aí tem uma outra coisa que vem. A gente tá pegando uma onda de gripe, uma onda de inflamações. Como é que a pessoa consegue diagnosticar que aquela dor no ouvido, aquele zumbido que talvez poderia ser isso, você entendeu? Sim. E assim, eu acho que muito provavelmente ninguém pensaria, nossa, um rapaz tão jovem, com toda a assistência necessária, está passando por isso. E por isso que eu acho que é importante a gente abrir até esse espaço para mostrar que pode acontecer com você. Se você não tiver o olhar para essas suas dores, a gente normalmente fica... eu não, porque eu sou uma pessoa avessa a medicamentos que o médico não me orienta. Que se o médico me orientar, eu vou lá e tomo. Mas eu tenho pessoas que falam não, que vai lá e toma por conta própria. Sim. E acha que vai resolver. E isso também pode ser um grave problema, né? Sim, sim. A medicação para esse tipo de paralisia facial, ela é totalmente diferente da paralisia de Bell, por exemplo. Então, nós fisioterapeutas, a gente precisa ficar muito atento aos sintomas do paciente, né? Porque se a gente fala que trata um tipo de paralisia e é outro, é muito complicado. E a medicação no fator também. De risco. Isso, exatamente. Essa questão dos fatores de risco, né? A gente não tem como prevenir, então, algumas causas como trauma, né? A gente não sabe que vai acontecer um acidente, por exemplo, ou a gente não tem como prevenir um tumor, né? Mas ali dentro não tem como saber, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Mas os fatores de risco a gente pode prevenir. Então, como eu falei, a diabetes pode, né? Então, o paciente sabe que ele deve ir ao médico, deve fazer o acompanhamento com a medicação correta, certo? A pré-eclâmpsia, que também é relacionada à hipertensão arterial. Então, o paciente precisa fazer um acompanhamento medicamentoso, precisa fazer um acompanhamento médico, né? Para saber que ele, né, está seguro ali.
E buscar uma ajuda de um profissional Exatamente. também, Essa né? questão do sistema imunológico também é um fator de risco. Então, como você mesma falou, né? Se cuidar, né, gente? A gente já sabe sobre o estilo de vida saudável. A gente não vai ficar jovem a vida toda. A gente tem que correr atrás do prejuízo. Isso. Tá vendo? Todo sinal é importante. Então, a gente hoje matou a nossa vontade de conhecer um pouquinho mais sobre a paralisia facial, em especial o que aconteceu com o Justin Bieber. Quero te agradecer imensamente. Obrigada por ter feito parte desse momento. Te convido mais vezes para voltar.